caríssimo Padre Gil André, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é com grande alegria que nos reunimos na casa do Senhor Deus, e é também com grande alegria que eu venho a esta comunidade de Nossa Senhora Aparecida, mesmo não conhecendo uma parte desse território do vicariato de Leopoldina. Eu sou também bispo auxiliar, animador deste vicariato. Ontem, toda manhã, nós tivemos uma assembleia do vicariato urbano, de onde eu vim e onde atualmente estou como bispo animador também. E me alegra muito, no meu caráter bastante perceptivo, a presença dos fiéis na Santa Eucaristia Dominical, pois que ela é o alimento que nutre nossas almas, e ela, portanto, é aquela Páscoa semanal de que todos nós precisamos para fortalecer a nossa fé, nos unir mais intimamente no amor e vivermos, portanto, a presença de Cristo na comunidade. A Sagração do Concílio fala que uma das formas de Cristo estar presente na sua igreja é através dessa reunião. E é claro, nós nos reunimos aqui porque Ele se faz presente pela sua palavra e também através do seu corpo eucarístico. Eu sei que a comunidade aqui é bem residencial, é a primeira Eucaristia que eu estou celebrando dentro dessa região do vicariato de Leopoldina, aqui na Ilha do Governador, e por ser inexperiente nesta região, eu andei me perdendo um pouquinho assim, eu pude também conhecer a grande extensão da Ilha do Governador, que também faz parte do meu território pastoral. E a presença do bispo numa comunidade é sempre aquela de manter cada vez mais viva a fé do povo de Deus, estimulando, portanto, os fiéis a se manterem firmes na fé, no amor a Cristo, se dedicando sobretudo ao trabalho da semeadura de sua palavra e nas diversas pastorais. E peço sempre ao Espírito Santo que possa conduzir bem aquele que está à frente desta igreja, né? Eu sou o padre de vocês, o Padre Gil André. Então, existe sempre essa interação entre a comunidade, que apoia a semeadura do pastor, e do pastor, que deve sempre ter motivo de alegria, e certamente tem, por estar à frente da comunidade. E num pequeno tropeço, antes de chegar aqui nesta igreja, eu achei que fosse Nossa Senhora Aparecida, uma outra igreja que está um pouco mais aqui adiante, mas aí eu percebi que não havia os sinais de uma igreja católica. Primeiro porque não havia pessoas à frente da comunidade esperando, menos ainda o Papa. Segundo porque não havia uma cruz. E terceiro porque não tinha nenhuma referência à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então não ousei nem arriar o meu carro para perguntar a ninguém se ali era a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Julguei de maneira certa que ela estaria um pouquinho mais à frente, e assim consegui chegar aqui nesta comunidade. E eu trabalhei em muitas comunidades do Rio de Janeiro e em diversos vicariatos, vicariato oeste, vicariato suburbano, vicariato norte e vicariato urbano, onde eu passei os últimos 13 anos da minha vida sacerdotal, quando então, no final de outubro, início de novembro do ano passado, o Dom ali me deu um susto enorme, quando eu tenho que conversar com você e tem uma carta muito importante para lhe dar. Eu achei que fosse uma carta de transferência para uma outra paróquia, e era uma carta do Santo Padre Papa, dizendo que eu seria bispo auxiliar da Diocese do Rio de Janeiro. Ele dizia: mas eu não sou digno para assumir tal função, tem tantos outros padres mais competentes e mais santos do que eu. E o Dom ali falou: não diga isso, porque o Santo Padre escolheu, depois de todo o processo seletivo, e dizer não significa negar a opção do Espírito Santo, que escolhe quem ele quer. E por isso ele pegou os 3 bispos que eu brinco sempre falando, pegou 3 quarentões, para ser bispo. Essa semana eu fui visitar uma comunidade e
O Senhor estava lá esperando a porta da comunidade juvenil com o padre. Nós pensávamos que fosse o bispo de 60, 70 anos de idade que chegasse. Eu falei, pois é, mas o Papa aí se divulga com os quarentões, né? Está pegando agora os quarentões para serviço no mundo inteiro. E nós teremos um encontro com ele no mês de setembro, todos os bispos nomeados pelo Santo Padre Papa, desde setembro do ano passado até agosto deste ano. E a minha alegria também é muito grande hoje. Puxa vida, veio tanta gente assim, né? E eu perguntei ali no sussurro da voz, para não perturbar a concentração de vocês, na liturgia da palavra, ao Padre Júlio André, que foi meu aluno no seminário de São José. Quantas missas tem aqui? Ele falou, não, tem umas manhãs às 8 horas, tem essas 10 e tem uma outra às 18, né? 19. E aí eu perguntei isso, mas elas são sempre cheias assim? Ele falou, sim, são. Que alegria então redobrada, né? É bom que ela está repleta, não só porque vieram ver o bispo, mas porque isso deve ser uma constante mesmo na vida de vocês, né? Procurar se nutrir, procurar estar em comunidade, procurar celebrar essa Páscoa semanal. Tem um dito aí popular que a gente vê até no patezinho dos carros, né? O domingo sem missa, a semana sem graça. É sem graça mesmo nos dois sentidos, porque nós não temos a graça da Eucaristia e porque esse vazio percorre toda a semana quando nós faltamos uma Santa Eucaristia. E esse tempo liturgicamente forte que nós estamos vivendo, o tempo da Quaresma, e é um tempo pedagógico que eu chamo, a Bíblia tem a sua pedagogia de conduzir os fiéis a uma meditação sobre como vai a sua vida em relação em comunhão com Deus, com os irmãos e consigo mesmo. Por isso nós começamos esse tempo com as práticas penitenciais do jejum, da esmola e da oração. O jejum é uma vitória sobre nós mesmos. A esmola é voltar-se para a necessidade dos outros, encontrando Cristo pobre dos pobres. E a oração expressa, portanto, a nossa intimidade e a nossa comunhão profunda com Deus. E eu digo a pedagogia porque cada domingo tem uma mensagem que nos prepara para a festa, que é o culto, que é o ápice, que é o centro de toda a nossa vida, da vida litúrgica da igreja, que é a Páscoa do Senhor Jesus, a festa maior do calendário litúrgico cristão, né? E nós estamos lendo, desde o domingo passado, as chamadas catequeses batismais de São João. Domingo passado, quem não se lembra, foi o diálogo de Jesus com a samaritana. Qual foi o tema central do diálogo? A água. Jesus tem sede, pede água à samaritana e ele acaba dando a água à samaritana. Um tinha sede física da água como natura, como um elemento da natureza, e queria realmente renovar as suas forças para poder prosseguir o anúncio do reino de Deus. E a mulher samaritana tinha, portanto, sede de Deus. E Jesus se apresenta como essa água, né? Eu sou esta água, eu posso lhe dar esta água. Ela diz, Senhor, dá-lhe sempre desta água. E hoje nós temos, portanto, um segundo tema nessa catequese batismal, que é o tema da luz. Esse episódio bastante histórico e teológico de João, do século de nascença. E no domingo que vem, nós temos o sinal último mais forte que nos prepara para a Semana Santa, que começa no outro domingo, domingo de Ramos, né? Que vai ser, portanto, a ressurreição de Lázaro, a vitória da vida sobre a morte. Veja que beleza da nossa liturgia, né? Então, cada domingo tem uma mensagem para nos preparando o nosso espírito para a celebração dos festejos pascais, sobretudo a centralidade que é o tríduo pascal, começa com Laudes. Mas antes de nós falarmos do Santo Evangelho, e um momento para mim é importantíssimo, eu sempre dedico alguns minutos para nutrir a alma dos fiéis, e a fazer isso como padre, e quero continuar assim no Ministério Episcopal, fazendo também esse momento homilético, catequético dos nossos fiéis, né?
para que eles tenham um certo domínio sobre a palavra de Deus. Aliás, depois da Assembleia de Aparecida, né, aqui no Brasil, com a presença do Santo Padre Papa, nós somos, portanto, motivados a uma leitura e um aprofundamento da palavra de Deus. E até a atividade missionária da igreja, ela está no horizonte também de abrir novos focos, novas comunidades no interior da comunidade. Nós estamos lutando comunidade da comunidade, que surge no bairro a partir dos círculos bíblicos, né? Quando nós nos reunimos nas nossas casas, convidamos nossos irmãos, parentes, amigos, vizinhos, né, para meditarem sobre a palavra de Deus. E hoje a liturgia, portanto, nos fala primeiro de um aspecto que talvez tenhamos um pouco, que é um certo preconceito em relação à eleição de Deus, um olhar humano sobre aquilo que é divino, né? Então nós temos, portanto, uma mudança de uma estrutura tribal para uma estrutura monárquica dentro do povo de Israel, que é a primeira leitura retirada do livro de Samuel, foi um dos últimos livros. E aí o povo já tinha indicado: nós queremos, Senhor Deus, um rei, porque todos os povos estrangeiros têm um rei e nós não temos um rei. Por que nós não temos um rei? Queremos um rei, a exemplo de todos os outros povos. Já temos o nosso país, já temos o nosso templo, já temos a nossa terra. E eles pensavam que Deus estivesse subestimando, né, a dignidade do seu povo para não ter um rei. E Deus então vai mostrar, através de Samuel juiz, o povo está reivindicando o rei. E eu vou dar o rei a este povo. Deus também não permite que esse rei seja eleito por parte do povo, porque ele é o sujeito da reunião desse povo, ele é o sujeito da história desse povo. Ele, portanto, fez aliança com esse povo e retirou esse povo da escravidão do Egito, dando, portanto, como sinal de sua aliança, a posse de uma terra fértil, onde o povo trabalhando poderia colher os seus frutos e ter também um templo ali como sendo um lugar sagrado, um lugar de estreita comunhão do povo com Deus. Hoje nós vivemos uma religião, talvez por parte de alguns, muito relativista, individualista, né? Onde cada um constrói o seu conceito religioso ao bel prazer, mas não foi assim na formação do povo de Deus. Todos sentiam a necessidade de se dirigirem, portanto, às sinagogas, onde o mestre da lei, o rabino, instruía, portanto, o povo através da palavra. E nas grandes festas litúrgicas, como no caso da Páscoa, todos saíam dos seus, das suas comunidades e se dirigiam, portanto, ao templo de Jerusalém para ali celebrar as grandes festas e recordar os grandes feitos de Deus na história da vida do seu povo. Então agora nós temos um rei, mas aí Deus pede, portanto, que Samuel pegasse um chifre como óleo e ungisse, portanto, a cabeça de um rei que ele deveria escolher, e seria um dos 7 filhos de Jessé. Aí quando Samuel viu Eliabe, ele logo falou: certamente é este ungido do Senhor, porque ele é alto, forte, de bela estatura, de bela aparência. E aí vem um olhar humano sobre aquilo que é divino, né? Deus não tinha escolhido este homem.